Muitas pessoas me perguntam como eu vim parar na França. Como eu vim parar aqui? O que aconteceu na minha vida? Tudo começou com um sonho. Eu acho que é o sonho de muitas mulheres, né? Românticas, que gostam de castelos, que gostam muito de filme de épocas, assim. E eu sempre ficava muito encantada com a Europa, com a França, assim. Eu achava que era muito chique. Tinha o sonho de conhecer a Torre Eiffel. Eu sempre ia em cafeterias francesas. Eu sempre gostava de comer as comidas que eram da França, quando estava no Brasil, né? Porque isso era algo que me chamava muita atenção. Eu lembro que eu fazia terapia e eu falava pra minha psicóloga assim: tem alguma coisa que vai acontecer comigo lá, não sei, eu sinto que tem algo para mim naquele lugar, eu sinto que vai ser algo incrível que vai acontecer lá. Eu só tinha vontade de estar aqui. Por algum motivo, meu coração queimava assim ardentemente por estar aqui e eu sabia que eu ia estar. Um dia fui fazer um passeio de balão, que era um sonho também que eu queria fazer. Quando eu tava lá no alto, assim, e eu falei assim, o ano que vem, e foi no dia do meu aniversário, né? Eu falei, no próximo ano, no dia do meu aniversário, eu estarei na França. Eu vou estar lá na torre, porque eu vou estar comemorando o meu aniversário lá. Eu não tinha R$1 pra estar aqui. Eu não tinha condições para estar aqui. Eu aprendi muito com essa experiência minha, que você precisa somente querer. Se você falar que você quer, as coisas vão acontecer. Olha pra você ver o que aconteceu comigo pra eu chegar aqui. Tô nesse sonho e eu só falava disso para as minhas amigas. Eu falava disso o tempo todo. E passado já alguns meses, e eu vi que, assim, financeiramente não era possível de eu estar aqui, porque eu ainda não tinha conseguido o dinheiro que eu precisava para estar. Mas aí eu fui na casa de uma amiga e eu falei assim, me ajuda a ter fé, me ajuda a acreditar. E ela falou assim, o que você precisa fazer? Você precisa tirar o seu passaporte, você nem tem passaporte, como você quer ser abençoada e estar lá, você nem tem o passaporte. Então, aí a primeira dica, se você tem um sonho, também faça algo que facilita Deus a te abençoar. A primeira coisa que eu fiz foi tirar meu passaporte. Passaporte eu tenho, a mala eu tenho, agora comecei a ver as passagens para essa época aqui de Páscoa. E aí eu fui num acampamento, e aí quando eu chego no acampamento, e né, meu assunto era só esse, eu só falava disso. As pessoas não tinham dúvida que eu queria fazer, porque eu só falava disso. Minha amiga veio e falou assim, Miriam, sabia que tem um francês aqui hoje que veio aqui? Eu falei assim, é aquele moço ali. De tanto que eu fiquei olhando pra ele também, ele acabou me olhando, aí eu chamei. E aí quando eu chamei, não sabia nem se ele falava português. E eu peguei e perguntei, você é o francês? Aí ele falou, sim, falava português, graças a Deus. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a perguntar tudo da França, de Paris, tudo. Fiquei horas conversando. Até que ele pegou e falou assim, eu dou aulas de francês. E depois, mais de um mês depois, eu voltei a falar com ele, vi ele na igreja, no final de um culto. E eu falei, nossa, esqueci de te contatar. Aí ele falou assim, como tá os planos pra ir pra França? Eu falei assim, nossa, é muito pela fé mesmo, viu? Porque o dinheiro que eu consegui juntar até agora não é 1/3 do que eu preciso pra ir. E faltavam poucos meses, eu tô indo embora, né, pra França, sabe, a gente se encontra lá, então se você for e tudo mais, eu falei, sim, se eu for, te aviso e tudo mais, e aí a gente trocou o Instagram, e daí a gente começou realmente a fazer as aulas. Só que ele tava pra ir embora em 2 semanas, e ele acabou ficando 2 meses, nesses 2 meses a gente acabou saindo várias vezes, se conhecendo melhor. E ele foi embora. Passou um bom tempo, chegou na minha casa, a gente, flores e macarrons desse professor. E eu falei, como assim? O que essa pessoa tá me mandando flores? Uma cartinha super fofa falando que eu iria comer um dia os verdadeiros macarrons na França, não sei o que, aquilo. Nossa, falando, meu Deus, né? Eu realmente preciso ir nesse lugar. Ela falou assim, eu queria conhecer você melhor e tal, conversar mais. Eu falei, vamos, né? Vamos conversar. Ele tá tão longe, né? Certo, né? A gente realmente vai parar de se falar, mas se der tudo certo, nós iremos se encontrar de novo e complicado, né? Passou-se os meses, estava chegando perto do meu aniversário, faltava 3 meses pro meu aniversário. E eu falei, eu vou comprar a passagem, vou pra França. Passei no cartão a hospedagem e as passagens. Chegou o dia para embarcar e eu vim parar aqui na França. O dia que eu cheguei em Paris, eu estava assim como uma pessoa que estava flutuando. Eu não conseguia ouvir nada, eu não conseguia enxergar nada. Eu parecia que eu estava flutuando, parecia que eu estava sonhando. Foi uma sensação tão doida assim. Passei pela imigração, passei pelo aeroporto, perdi o voo de conexão. Tive que resolver a questão da conexão. Cheguei em Paris, comprar uma passagem de ônibus para eu ir do aeroporto até o centro. Eu fui sozinha do aeroporto até o centro. Eu parecia que eu tava assim, perdida, alucinada.
Nossa, foi muito, assim, emocionalmente muito pra mim, assim, sabe? Foi muito chocante, assim, pra mim foi muito chocante. Tipo, um sonho imenso da minha vida, né? Um sonho imenso. E aí cheguei lá, o Juliano tava lá, né? E aí a gente se encontrou e aí a gente passou esses dias lá em Paris. E mesmo tava chovendo, era um dia que tava chovendo, era um dia que tava meio feio, mas pra mim tudo aquilo era maravilhoso, era lindo, tudo era lindo. A hora que eu vi a torre pela primeira vez, meu Deus, foi incrível. Foi ali que a gente começou a namorar, né? Nosso primeiro beijo, onde ele disse que me amava pela primeira vez. Foi ali que a gente ficou noivo. Então Paris, pra mim, ela não só sonho, mas realmente mudou toda a minha vida, né? Paris, ela mudou a minha história. Eu sabia que tinha algo especial pra mim naquela cidade, eu sabia que tinha algo especial pra mim na França, mas não tinha noção do que ia acontecer. A menina que tinha um sonho de estar na França, ali que ela começou a namorar com um francês, ali que ela ouviu pela primeira vez um je t'aime, um te amo em francês. Ela foi pedida em casamento em português, não foi francês, foi em português, mas foi dentro da Torre Eiffel. Gente, a Torre Eiffel pra mim, ela tem um marco muito especial na minha história. Não tem como falar que ela não é especial, porque foi muitos momentos muito marcantes e muito importantes da minha vida que eu vivi naquela cidade. Então aqui um pouquinho da minha história. Depois disso a gente se casou aqui na França. Então foi assim que a França marcou minha história. E eu vou te dizer que se tem algo queimando no seu coração, não é por acaso. Existe algo, sabe? Eu sei que Deus coloca sonhos no nosso coração. Não tenho dúvidas que Deus colocou esse desejo no meu coração de estar aqui, porque se não fosse por isso, eu não tinha chamado aquele francês naquele dia. Eu tinha vindo na França se não fosse meu sonho. Então, assim, tudo que eu vivi aqui, tudo que eu vivi aqui é porque era um sonho dentro do meu coração mesmo, né? Então, a França não me deu só a alegria de estar aqui, porque também é muito incrível, mas também me deu um marido e um destino, um futuro, né? Mudou realmente totalmente a minha história. É por isso que hoje eu estou aqui. O que você acha da minha história muito maluca de filme? Eu vou deixar mais aqui desse perfil, um pouco mais da minha história, um pouco mais para vocês verem como foi o casamento, que a gente casou aqui na França, foi muito diferente, mas foi muito especial e eu vou contando para vocês cada vez mais um pouquinho da minha história. Um grande beijo e até o próximo.